Olá, sejam bem-vindos ao canal Unidos na Graça. Você, meus irmãos, meus colegas, amigos, tenho muitos amigos pastores, muitos amigos aí de vários ministérios, né? Eu não represento aqui nenhum ministério, eu represento, na verdade, o reino de Cristo. E hoje eu vou estar trazendo um assunto muito sério, muito importante para você abrir a sua mente de uma maneira, ou de uma vez por todas, vamos dizer. Esse assunto, meu querido, com certeza vai chamar a tua atenção. E eu queria que chamasse a tua atenção e você parasse e examinasse com cuidado esse assunto. Porque se você não examina com cuidado, você atropela por cima e continua aonde que vai a multidão, meu querido. Vai ser difícil de você aprender a chegar ao conhecimento da graça, chegar ao conhecimento de Deus. Quando a gente fala o conhecimento da graça, a pessoa já diz, é um evangelho diferente. Não é um evangelho diferente. Por isso que eu quero hoje apresentar vários trechos da Bíblia para que você entenda, para que você examina com cuidado e você veja. E aí você vai ter que dar uma resposta para si mesmo acerca disso que eu vou ler. Nós vamos começar lendo aqui em João, capítulo 21. Aqui Jesus já tinha, eu quero colocar isso, que isso é muito importante, irmão. Aqui Jesus já tinha sido crucificado, já tinha ressuscitado, quando acontece essa passagem que está escrito aqui em João, capítulo 21, versículo 21, diz assim, vendo Pedro a este, disse a Jesus, Senhor, deste que será? Disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me, tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos o dito, de que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Meus irmãos, vamos dar uma pensadinha sobre essa leitura. Aqui, o Pedro pegou e disse assim, Senhor, é esse ali que tu falaste que ele vai ficar vivo até que tu venha, ele não vai morrer. Aí, o que Jesus tinha falado, não que ele não ia morrer, ele vai morrer, mas ele vai ficar vivo até que eu venha. Então quer dizer, ele vai morrer, Jesus vai vir, ele vai morrer, mas ele não vai morrer antes que aconteça esse julgamento, antes que acontecesse aquele aion, antes que acontecesse aquela passagem onde que ele viria em nuvem, ele viria com nuvem, que o povo judeu vir nas nuvens, quer dizer, vir com juízo. Antes que Jesus viesse com juízo, ele não morreria. E interessante que tem muitos irmãos ali que falam, não, quando fala, a gente vai ler ali os versículos ali, Mateus capítulo 16, versículo 28, diz assim, em verdade vos digo que algum há dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Aí muitos pegam essa passagem e digam assim, não, isso aqui é que não tinha a ver ele vindo depois da ressurreição, eles iam ficar vivos até ele ressuscitar. Mas agora essa passagem que nós lemos antes, já é uma passagem que ele já está ressuscitado e ele continua falando que alguns ainda estão vivos antes da vinda dele. Então quer dizer que não é essa vinda da ressurreição, é a vinda dele com juízo sobre a nação de Israel. Vamos continuar lendo em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, diz assim, eis que vem com as nuvens, quer dizer, vem com juízo, eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até mesmo os que os transpassaram. Quem transpassou Jesus? Aqueles guardas que transpassaram Jesus, eles estão vivos hoje ainda? Não, isso quer dizer que ia ser naquela geração. Até mesmo aqueles que o transpassaram ia ver Jesus vindo
com julgamento sobre aquela geração. Então você, meu irmão, entenda isso, entenda essa passagem, que ela era para aquela geração. Diz assim, ó, até mesmo os que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Então, meus queridos, aí tem uns que perguntam, mas, meu irmão Paulo, o evangelho tem que ser pregado em todo mundo. E esse evangelho não foi pregado em todo mundo. Então vamos ler em Colossenses capítulo 23, diz assim, ó, se na verdade permanecerdes fundado e firme na fé, e não vos movais da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Aqui ele está afirmando que foi pregado o evangelho a toda criatura que havia debaixo do céu. Então todo mundo habitável naquela época ouviu o evangelho. Ah, mas o irmão diga não, mas essa passagem aí não. Então vamos ler em Romanos. Carta aos Romanos diz assim, ó, primeiramente dou graça ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciado a vossa fé. Todo mundo, o mundo habitável, meu querido. Então você tem que entender que todas essas passagens, tudo essas coisas que iam acontecer, quando Jesus disse que em verdade Deus havia que muitos aqui que não morrerão antes que venha vir o juízo sobre Israel, meu querido, isso tudo aconteceu dentro daquela geração. Jesus disse que esse evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as vidas, em todo o mundo habitável, do qual Paulo aqui afirma que ele pregou esse evangelho em todo aquele mundo habitável, meu querido. Então você que fica dizendo, não, ainda não foi pregado o evangelho, ainda não foi pregado o evangelho lá na China, ou não foi pregado o evangelho lá em tal lugar, ou tem muita gente. Meu irmão, todo dia nascem milhões de pessoas, todo dia morrem milhões de pessoas sem nunca ver falar Jesus, nunca ouviu. Então, meu querido, não existe isso aí. Que nem tem até um vídeo aí que eu gravei ali, né, que chegou o evangelho lá numa tribo indígena, aí disseram, aceita Jesus, tal, e muitos índios lá foram, né, se batizando lá e tudo, né? Aí depois o cacique disse, meu querido, mas se não tivesse vindo pregar esse evangelho, meus pais que morreram sem ouvir esse evangelho, aí aquele pastor disse, não, aqueles que morreram sem ouvir o evangelho, né, eles foram salvos, porque Deus não leva em conta, né, aquele tempo da ignorância, né, então eles foram salvos. Daí o cacique disse, cara, então tu nunca devia ter vindo pregar o evangelho para mim, porque senão eu já estava salvo. Então, meu querido, então é isso é uma coisa que as pessoas não param para pensar. Então, quer dizer, hoje, meus queridos, hoje nós estamos vivendo depois do julgamento de Israel. Israel foi julgado, a Jerusalém caiu por terra, aquela velha Jerusalém se acabou, meu querido. Então hoje nós estamos vivendo na graça, no reino de Deus. Hoje a morada de Deus é com os homens. Hoje a presença do Espírito Santo em nossas vidas, o Espírito Santo em nós, isso é a morada de Deus em nós. As pessoas hoje, quando elas morrem, esse corpo do pó veio ao pó, vai voltar. Mas só que o Espírito de vida que está aqui, ele já é arrebatado para os céus. Já é arrebatado para Deus. Ele não vai lá para um lugar e depois vai para o outro, depois Jesus vai vir e vai tirar aquela pessoa lá daquele local lá e tal, e vamos levar agora para outro lugar. Meu querido, isso não existe, isso aí é ficção de cinema, meu querido. Isso não existe respaldo bíblico para isso, meu querido. Quando o apóstolo Paulo fala ali que ia se reunir nas nuvens, se reunir com Deus nas nuvens, quer dizer, em meio ao juízo de Deus, eles iam ser muitos mortos ali, iam se unir com Jesus, iam se unir nas nuvens, eles iam, no meio dessa tribulação, muitos iam morrer, mas alguns iam se escapar, alguns iam conseguir fugir. Então, se aqueles dias não tivesse sido abreviado, nenhuma carne se salvaria. Quer dizer, nenhuma pessoa ia ficar viva, todos iam ser mortos.
Então é isso, meu querido, não é questão de, aqueles dias vai vir, as pessoas vão fugir porque vai acontecer um arrebatamento, aí a pessoa que foge lá para o monte, foge lá para né, aquele que estiver na Judéia, foge para cá, daí ele não vai ser arrebatado. Meu querido, ele não vai ser arrebatado, não, ele não vai ser morto. Então é isso, cara, tu tens que entender, meus amados, entender essa parte. Eles estão se baseando em algumas coisas sem fundamento. Ali no Apocalipse, ali fala, ali, você pode ler ali Apocalipse 1, ali, o primeiro, diz assim, a revelação, né, das coisas que em breve hão de acontecer. Em breve é coisa que ia acontecer naquela geração. Então era tudo alerta, né, que ia acontecer toda essa tribulação, e Jesus fala que jamais acontecerá essa tribulação do qual aconteceu naquela época. Então hoje, irmão, essas coisas que acontecem são fenômenos naturais, né? Acontecem muitas coisas aí, que as pessoas, né? Isso é comum, isso é normal na nossa existência. Deus nunca afirmou que as pessoas não iam morrer. Todos nós vamos morrer, mas Jesus disse que aquele que nunca morreria. Então o que não morreria é o Espírito, aquilo que está dentro de nós. Então o corpo nunca, Jesus disse que esse corpo não morreria. Toda a vida esse corpo um dia ele vai voltar ao pó, meu querido. Então nunca, se você fica esperando uma vida eterna nesse corpo, você está equivocado. O que é eterno está dentro de ti. Esse ser eterno dentro da pessoa que vai herdar a vida eterna com Deus. Um abraço a todos, fique com Deus, né? Espero que tenha esclarecido, né? Logo a gente vai estar lançando mais um vídeo, né? Esclarecendo mais algum desses assuntos aí. Um abraço a todos, fique com Deus.